Olá, bem-vindo a mais um Na Rota da Saúde. Eu sou Rafael Sarmento e hoje vamos receber um convidado incrível. Ele é hipnoterapeuta e eu tenho muitas dúvidas e quero quebrar também muitas barreiras de medo sobre isso. Com vocês, Tony Couto! Obrigado, Tony, por ter vindo, cara. Tipo assim, primeiro, eu fico muito feliz de conhecer o cara que você é. Obrigado mesmo pelo carinho. Você é um cara assim, pouco tempo que a gente se conheceu, você é um cara incrível. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, obrigado por ter dedicado teu tempo. Eu quero saber muito sobre o seu trabalho, eu quero saber como você ajuda as pessoas, as empresas também, né? Mas antes eu quero saber a tua história. Como você foi parar nisso, por favor? Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigado também pelo convite. Assim, a minha trajetória com a hipnose foi meio. Cara, como é que eu posso falar? Caí meio que de paraquedas. Porque eu também não acreditava nisso, não, tá? Eu achava que isso aí era, sei lá, era feitiçaria, ou era o transformar na galinha no palco lá do Faustão, você O comer show, né, que a maçã, gente aquele via. show. Eu não levava fé. Aham. E caí nisso tentando ajudar um primo com a questão financeira. Caramba. Ele, sabe aquela pessoa que sempre trabalha? Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que sempre luta, trabalha, vai, vai, vai. Quando ele começa a estabilizar, ele quebra. E aí vai novamente, igual a formiguinha, né? Sim. Você vai crescendo, quebra. Fica um E o meu, ciclo, né? sim. E o meu primo era um desses. Ele ficou, nossa, já teve empresa de moto. Ele eu posso falar, porque assim, ele tá até, a história dele tá no meu livro, no Caminhos da Transformação até. E aí ele me permitiu, claro, eu não conto história de ninguém, mas como ele me permitiu, aqui estou. E aí ele, na trajetória dele, cara, na terapia dele, parece besteira, mas ele perdeu o pai quando ele tinha 4 anos de idade. E ele não perdoava esse pai. Olha que coisa. Quando ele conseguiu perdoar o pai, ele falou pra mim assim, ele, cara, uma semana depois da terapia, eu não sei o que você fez, mas eu consigo saber agora onde está indo meu dinheiro. É que tipo assim, Rafa, todo mundo, quem é que abre assim o seu extrato, olha a conta e fala assim, cara, gastei o que com isso aqui? Esses R$ 100 aqui foi para onde? Olha que bizarro. Sim. E ele começou a ter essa noção. E olha que não ganhava pouco, tá? Ele ganhava até bem. E tinha empresas, né? Tinha empresa. Tinha, e olha que curioso, no começo da pandemia, ele queria sair, ele rodava também de Uber, tinha outras empresas, e ele queria parar de Uber, queria parar de rodar de Uber. E montou uma questão, um negócio de quentinha. Isso. Na pandemia ele faliu. Mas espera aí, a quentinha, todo mundo que trabalhou com delivery naquela época, explodia. Sim, sim. Ninguém saía pra comer fora. Não. Não podia. E a dona de casa não sabia nem fazer comida, estava ali fazendo online com criança. Sim, sim. E aí eu pude perceber na hipnose essa questão. Porém, enquanto eu estava fazendo o curso, eu sofri o maior baque da minha vida, que foi a perda da minha filha única com tumor cerebral na hipófise, não operável. E cara, eu lhe juro, eu só tô aqui hoje porque eu estava fazendo esse curso na intenção de ajudar meu primo. Por isso que eu falo que caí de paraquedas. Para você ter uma noção, um dos meus mentores foi Michael Arruda. Ele é só nada mais nada menos que o CEO da Omni Brasil e o escritor daquele best-seller, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Caramba. Então, é um livro que eu recomendo a todo mundo que queira crescer, Sim. não importa a área. E eu lembro quando ele faz essa terapia, eu estava tomando. Você acaba sofrendo de depressão antecipada, né? Você fica vendo todo aquele trâmite do câncer, da sua filha indo parar no hospital e tal, e você meio que preso, sem conseguir lidar com aquilo ali, sem conseguir, não tem o que fazer. E aí ele vem, eu faz uma terapia comigo online, uma sessão, uma única sessão, e eu consigo falar da minha filha tranquilamente. Não que eu não sinta, eu não sinto a dor, mas eu sinto saudade. De vez em quando, quando eu estou viajando, eu às vezes ainda me pego brincando, lembrando das brincadeiras dela, mas eu não tenho mais aquela dor. Isso me ajuda muito no consultório, me ajuda muito para fazer alguns atendimentos. Porque se você parar para pensar, tudo na nossa vida tem impacto emocional. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, para tentar entender o impacto emocional nas doenças. Não nas doenças emocionais somente, que isso é normal, né? As doenças físicas também. As físicas. Falou tudo. Então, eu comecei a perceber
que certos hormônios atingem certas doenças. Se você parar para olhar, a medicina, numa dessa minha caminhada, na minha busca, eu pude perceber que a medicina ela fica um pouco travada com a questão emocional. Agora que a galera está começando a falar Sim. sobre o impacto emocional nas doenças. Mas legal, vamos lá. Ah, minha filha tinha um tumor na hipófise, e aí fez aquela laser. Sim, mas a questão emocional não foi tratada. Hoje, pelo pouco que eu aprendi, que eu venho estudando cada vez mais, eu sou fissurado nisso. Se deixar, eu vou ficar aqui falando o dia inteiro. Vira uma palestra, literalmente. Uma honra. E assim, eu pude entender o real motivo desse problema que eu não vou falar aqui, por respeito Sim, até claro. à mãe dela ou aos familiares. Mas você começa a entender que a doença não é só a doença física, é uma resposta emocional do próprio corpo. Eu acredito muito nisso. Muito. É um sintoma. Eu acredito muito nisso. É igual. Vamos lá, quem aqui nunca ficou resfriado e com febre? Aí deu febre. Sim. Aí o que a gente faz? Toma remédio pra febre. A febre. Pra baixar a febre. Mas seu problema não é o resfriado. Pois é. Causa raiz, né? Entende? É basicamente isso. Muito. Eu falo. Assim, tudo que tá falando aqui é o Tony. Não. Todas as doenças têm questões emocionais. Todas. Posso até falar, 99. 99 porque pode ter um acidente que o cara voou com o carro e bateu e atropelou alguém. Sim. Mas se você pegar todo o conjunto da obra, aquela pessoa que sofreu aquele acidente ou que acabou cometendo, né? Que acidente é acidente. Sim. Naquele momento de segundos de distração, pode ter ocorrido, ocasionado Sim. a questão emocional. Perfeito. Entendo perfeitamente. Então, por isso que eu, Tony, falo 100% das doenças, né? Mas não sou médico. Isso aí fica para medicina, eu fico na minha área, na questão emocional. Agora vamos pensar bem. Se eu tenho uma questão emocional que dá sintoma para aquela doença, e eu resolvo essa questão emocional, essa doença fica mais fácil, Sim. fica mais leve de ser tratada. Volto a falar, eu não sou contra nenhuma medicação, não estou contra a medicina, não é isso. Até porque o nosso corpo ele pode precisar de fato de uma medicação, Claro. entendeu? Eu não sou anti-medicina, Sim. não sou anti-remédio. Porém, o que eu vejo sempre tem uma emoção por trás. Acredito muito nisso. Sempre Sim. trabalha nisso. E aí, beleza, se você consegue tratar a emoção, a doença talvez fique mais fácil. Sim. Me corrija se eu estiver errado, Tony. Essa questão emocional, ela pode às vezes não, como é que eu vou dizer assim, não refletir numa doença imediata, mas de repente num futuro, depois de anos, depois de muitos anos, isso pode acontecer. Sim, Rafa, isso acontece. Bom, novamente, eu vou deixar sempre aqui falando. Eu Sim, fala. acredito friamente nisso. A medicina diz o quê? Sobre a diabetes. A diabetes é hereditário, né? Mamãe diabética. Eu tenho propensão a ter diabetes, porque minha mãe é diabética. A mãe dela era diabética. Espera aí. Será que ela é diabética porque ela trouxe essa emoção junto? Porque você só dá aquilo que você tem. Se você vive num ambiente em que, às vezes, a diabetes, né, não estou falando todos, mas está muito realizado, muito ligado, enraizado naquela questão da doçura da vida. Aquela questão. Vem muito com o pessoal, né, que veio de Portugal, Itália, que Sim, perdem essa doçura, sim. E aí, legal, a pessoa desconta no açúcar. Então você traz o doce para a vida através da comida ou do açúcar. Então olha como é que meio que faz um sentido. Sim, sim, Eu posso estar falando besteira aqui, mas olha como é que vem um sentido. sim. A cardiopatia também é alta. Vamos lá, cardiopatia, cardio, sangue, né, o coração. Geralmente quem tem problemas me dá um alerta de questões emocionais ligadas ao seu sangue, à sua vida. Perfeito. Então olha como é que vai Sim. fazendo um sentido. Vai Eu ligando. entendo perfeitamente. Você mencionou um ponto sobre, quando você falou da diabetes, sobre trazer essa doença não só pela genética, mas Sim, pelo pelo emocional. emocional.
Você acredita que a nossa capacidade cerebral ela tá extremamente ligada a isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente escuta muito e escuta desde pequeno. E Uhum. depois que você entra no mercado de trabalho, escuta muito, olha, o sucesso, você tem que atrair, então o que você respirar, o que você sentir, já sinta que já aconteceu, já tá tudo bem. E eu já vi alguns exemplos de pessoas próximas de quando é o contrário, tá tudo mal. A minha mãe é doente, então também você também. Esse ciclo também vai se repetir pra mim. Você acha que isso tá ligado à nossa capacidade cerebral e que de fato a gente pode aprender a lidar com o nosso cérebro? Sim, você tem toda a razão. Por que que alguns coaches... Tem gente que vira para mim e fala assim, Sim, você é o quê? Coach? Não, eu não sou coach. Mas muitos coaches falam o quê? Você tem que acordar de manhã, descer da cama com o pé direito e falar que hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Por que eles fazem isso? A nossa mente não sabe diferenciar o real e o imaginário. E aí você é o que você acredita. Se você acredita que você é um perdedor, você vai ser um perdedor. Agora, se você acredita que você é um vencedor, perfeito. não vai ter ninguém que te tire. Sim, Por isso, volta a falar, tem esse que, né, do pé direito. Vamos lá. Pé direito é legal que você, às vezes a gente acorda, né? Cara, em 10 minutinhos acontece alguma notícia ruim, algum problema. Cara, aquilo meio que estraga seu dia inteiro. Mas você parou para pensar, o que aconteceu foi só 10 minutinhos. Você estragou 23 horas e alguns minutos. deixou de ser você por 23 horas e alguns minutos. Focado em quê? Sim, Aquele probleminha. E na maioria das vezes, nós não temos o poder de controle. A gente não tem o poder de controlar o terceiro. sim. Então, Nenhum. Achamos que temos. sim, mas não adianta. E nos decepcionamos porque não conseguimos. E aí vem mais uma pancada emocional. Sim. Caraca, olha, Tony, pelo amor de Deus, esse papo vai ser. Senhor, Ah, eu já falei pra você, se deixar. Senhor, 24 horas de podcast hoje no ar. Opa! Tony, por favor, você criou um método chamado BeLife. O que que é esse método? Então, esse método é basicamente uma conexão de tudo que eu aprendi com hipnose clínica, hipnose, com a questão de neurociência e algumas outros cursos. E eu compilei, coloquei tudo em um método. Sim, simples, que se chama o método BeLife. Eu sintetizei tudo, né? Juntei tudo, Sim, sim, compactei sim. tudo, aplicando o quê? Justamente esse auxílio na medicina. Volto Perfeito. a falar, eu não sou contra o remédio, Eu entendi, não sou entendi. contra a doença. Perfeito. Ah, bom, por que que a maioria das vezes, quem aqui não conhece ou conhece algum bariátrico que emagreceu e engordou de novo? Conheço. Eu conheço. Ou ele não engordou, mas virou viciado em academia. Ou ah, álcool. Ou fica no efeito sanfona também? Sim. Ou no álcool, drogas. Por que isso acontece? Que você só mudou a compulsão. Mas não tirou a ansiedade. Você não trabalhou o real Sim, motivo. sim, Que pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, sim. Perfeito. pode ser uma tristeza, pode ser uma emoção que às vezes a gente nem tem nome. Eu costumo dizer que não tem nome o que eu trato. Alguns livros dizem que é depressão, né? Mas eu trato aquela sensação, aquele engasgo, que às vezes você confunde com uma ansiedade. Mas eu trato aquela A emoção. gente confunde porque a gente escuta muito falar que é aquilo, né? Sim, Esse pensar, eu estou com isso, mas não quer dizer que é, sim. diretamente. Então, esse é o pequeno detalhe. Essa é a diferença de uma terapia, de uma hipnoterapia com uma terapia convencional. Só que temos muitas barreiras do medo. Sim. Você pode explicar para quem tá em casa e para mim também, por favor, o que é de fato a hipnoterapia? Então, a hipnoterapia, ela é uma terapia que utiliza a hipnose como Perfeito. anestésico. Como anestésico. É, para você poder chegar na sua dor real e ressignificar ela. Mas é profundo, ou seja, é como se fosse essa caneca aqui, né? Eu estou aqui com essa caneca de água. E aí vamos supor que na sua infância, você, quando dentro da barriga da mamãe, a mamãe passou por algum grau de ansiedade.
Aí você da barriga sentiu aquela emoção. Você nem sabe o que é. E aí, quando tu tenha mais um aninho ou dois, a mamãe pegou, foi no banheiro e você ficou no berço, você ficou ansioso para a mamãe chegar. E aí assim vai, até que transborda. Aquela sua dor transborda e você não aguenta mais. E é onde você procura, às vezes, ajuda. Ajuda, sim. Hoje, na terapia convencional, a sua ajuda vai ser um psicólogo, um psicanalista, ou até mesmo um médico psiquiatra, que vai te dar remédios e tal. O meu trabalho é descobrir a primeira vez que você sentiu isso. E aí, quando você descobre a primeira vez e ajuda a ressignificar, é como se tivesse uma rolha aqui. E aquilo sai. Então, toda aquela tensão, toda aquela ansiedade que você sentia, ela deixa de ter motivo para existir. Mas você não esquece. Eu não esqueci da perda da minha filha. Eu nunca esqueci dela. Mas aquilo já não te gera um impacto. Você não tem aquela dor. Você ensinou o seu cérebro. Seria isso. É como, é como se você interpretasse Você aprendeu, então, a de uma interpretar. outra maneira aquela situação. A situação da minha filha, eu entendo, cada um tem a sua interpretação. A minha, o que eu aprendi foi o seguinte: ela não era minha, ela estava minha. Então, tudo que eu pude fazer por ela, em vida eu fiz. Tudo. Mas se Papai do Céu resolveu levá-la, tá certo. Porque não é minha. Lembra, a gente não tem um controle das pessoas. É um engano a gente acreditar que a gente tem o controle. Sim. Então é sobre isso. Por isso que a hipnoterapia é muito eficaz. E em menos tempo você consegue gerar coisas que, nossa, que até a medicina acho tratam às vezes como milagre. Eu brinco, eu falo que se eu nascesse na época lá atrás, que a hipnose não é nova, tá? A hipnose vem da época de Cleópatra. Hipno vem de sono, então de como você tratar suas doenças do sono, através do sono. Isso aí Caramba. é a história da hipnose. Então não é algo que, o Tony que inventou. Não, não, não. E hoje já é reconhecida pelo Conselho de Medicina, odontologia, psicologia. Então isso é científico, tá? Sim. Isso não é mágica. Isso não tem nada a ver com mágica. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre a hipnose. Quem busca um auxílio para esse caminho, necessariamente ele precisa estar buscando o tratamento de alguma dor, de alguma questão, ou ela pode ser utilizada também para um caminho de crescimento ou de evolução, sabe? Tipo assim, de abertura de mentalidade. Não sei se eu consegui me expressar Sim. corretamente. Não, você foi perfeito. Quando eu até tenho um pouco de dificuldade na área até, porque é o que você falou, eu aconselharia a todos, todo mundo, a fazer pelo menos uma sessão de hipnoterapia, mas com pessoas sérias. Sim, Eu com sou profissionais formado na sérios. Omni, que é simplesmente, cara, existe em 25 países, ela está sediada na Suíça, ela é a top da A hipnose referência, é a mundial. referência. Referência, é que fugiu essa palavra, mas é Sim, a referência referência. mundial na Omni. Ela é Omni. E assim, essa é a diferença. Vamos lá, você falou da questão de autoconhecimento. Sim. O que que você está carregando que não é seu? Um monte de coisa. Coisas que eu É, nem sei. e, então, aí seu corpo começa a sintomatizar, trazer sintomas na sua pele ou no seu organismo, Sim. porque você está carregando peso que não é seu. Carrego até de forma inconsciente, né? Ó, eu tive um cara. Tudo que eu falo, vocês vão perceber que tudo que eu falo, eu vou repetir, às vezes, a mesma coisa. Um caso de família, minha mãe. Ela já foi em 4, 5 médicos, os médicos dizendo que ela tinha que operar a coluna. Tá, vai operar a coluna. Ela vem tristinha. Minha irmã é médica, né? Ela vem triste, olha pra mim e fala assim: meu filho, eu vou ter que entrar na faca. Eu olhei pra ela e falei assim: a senhora quer? Não, não, volta a falar. Não sou contra a cirurgia, não é isso. Mas no caso dela, ela conseguiu entender que ela estava carregando peso demais nas costas, deixado quem ela tinha que carregar.
ela começou a carregar a família dela toda. Isso sobrecarregou a coluna dela. Porque o corpo estava falando assim, ei, para, para de carregar todo mundo. Carregue só a sua vida. E já tá de bom tamanho. Caramba. Simplesmente os médicos tinham falado para ela que ela ia ter que ficar paraplégica, ou ia andar de cadeira de roda, alguma coisa assim, se não fizesse cirurgia. Bom, já tem 4 anos. Ela nem com aquela, eu não sei o nome que é aquilo, que eu brinco que é a coleirinha, nem aquilo ela usa mais. Então, olha como isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Sim, imagino. Volto a repetir. Não sou contra as cirurgias. É um autoconhecimento, né? Tipo, Sim. essa pergunta que eu fiz sobre o desenvolvimento, sem de fato ter uma dor, porque às vezes você falou que todo mundo deveria pelo menos fazer uma sessão. Isso pode de fato ajudar uma pessoa que não tá com uma questão naquele momento, mas abrir a mente dela para ela poder evoluir. Quando eu falo evoluir, não é só profissional, não, evoluir pessoalmente também. Sim, Tipo, não necessariamente ela precisa ter uma questão para poder fazer uma sim, sessão. sim. Vamos nós. Pô, eu tô perguntando isso porque é difícil das pessoas aceitarem e enxergarem que elas têm uma questão. Mas assim, Rafa, vamos lá. Você tem filha, né? Tem uma Tem filha, uma filhinha, né? Quantos anos? 5 anos. 5 aninhos. Você já percebeu, nós que somos pais, que a gente olha para a criança e ela vai ter um pouquinho de papai e mamãe? Sim. E ainda tem alguns casos onde o pai é ausente, e aí as mães viram. Quem é que nunca escutou que a mãe falou: Nossa, carreguei 9 meses, Ah, mas é a cara do cara do pai? pai. Porque a gente aprende quando bebezinho por cópia, por copiar quem a gente idolatra. Então não necessariamente vai ter papai e mamãe. Podem ter aí um tio, que é muito mais presente. Sim. Pode ter uma A avó, voz, né? um avô. E aí você passa o quê? Tudo que é consciente e o inconsciente também. Entendi. Lembra que você até comentou? Ah, sim, a nossa mente, nós somos apenas 5% do que realmente somos. O resto, os 95%, é subconsciente e inconsciente. Alguns estudos dizem que o inconsciente seria abatimento cardíaco, respiração. Você não para pensar para respirar, você Sim. respira. E quando para pra pensar, você não consegue. Você até Sim, trava pra respirar, você, né? Ah, isso. Por quê? É inconsciente. Você não, de uma certa forma, alguns estudos acreditam que a gente não tem como modificar isso. Só que vamos parar para pensar. Os hormônios no organismo, ele vem de onde? Do inconsciente, a sua hipófise que manda o comando e ali vai não é regrando. você que tá mandando isso. Você não tem esse controle. Não, mas seu subconsciente tem. De acordo com a sua programação. O subconsciente, geralmente eu digo que é um HD, sabe? Quando vai gravando Sim. todas as suas informações ali. Todas ali. É um HD. Aquilo vai armazenando. Tá tudo ali. Você é resultado daquela programação. Ah, mas então tem coisas boas e ruins. Não, você tem coisas. O bom e ruim, quem diz, é a nossa civilização. Sim. É a nossa São os civilização. pilares da civilização. Eu costumo dizer que quando eu tenho um cliente na minha sala, eu analiso o ser humano como animais. Somos animais. Lembra da época dos Neandertais? Por que a gente vive em sociedade? Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque a gente aprendeu lá atrás Sim. a viver em grupo, senão a gente Mas por conta de morre. uma necessidade lá atrás. Senão a gente Uma morre. necessidade. Sim. Ou seja, quando a pessoa ela começa a se isolar, vai trazendo também, inconscientemente, aquele medo, aquela aflição de: "Pô, eu tô sozinho, eu vou morrer." O homem da caverna, quando ia caçar, se ele fosse sozinho, ele era comido. Sim. Agora, quando ele vai em grupo, ele aprende que o quê? Em grupo, você consegue trazer mais. Então, você em grupo consegue matar os animais e trazer a alimentação para sua colônia ou para seu grupo. E viramos colônias, fomos crescendo aldeias, que fomos virando sociedades. E é isso que vira o ser humano, traz o ser humano a ser uma espécie bem interessante. E sociedades, é engraçado que tem sociedades em que você tem mais ansiedade, outras menos. A questão da obesidade. Ah, legal. Ah, os Estados Unidos, como é muito
tem muito obeso lá, não sei o quê. As pessoas falam, né? E estatística tá Estatisticamente, lá. tá lá. Ah, mas aí pega aí. Ah, não, mas ali o problema é a alimentação. Será que o problema é a alimentação? Ou será que é emocional? Que é um país de guerra. Sim. É um país que gosta da guerra. Cresceu com a guerra, né? Cresceu e até hoje. Sim. Você vê vários vídeos, eu vejo vários vídeos dos pais, às vezes vai em segredo, faz aquela surpresa pro filho. Então será que essa questão da compulsão alimentar não está ligado à falta daquele pai, daquela Sim. mãe? Olha como é que tudo conecta. Somos seres conectados emocionalmente. Então olha como muda. Uma, uma simples questãozinha. Vamos lá. O pessoal que sofreu lá com os judeus, né, que fugiram, vieram fugidos. Aham. Quem é que não conhece uma família judia? Ou ela é muito rica, ou ela não tem nada. Sim. Porque assim, a todo momento eu posso vir uma guerra e eu perder tudo. Então por que que eu vou ter alguma coisa? Então eu prefiro usar o meu dinheiro para cultura, para comprar uma viagem. Sim. E Que são isso, pessoas isso não tem como você inteligentes perder, né? que ninguém tira. Sim. Eu conheço várias pessoas assim. E aí, às vezes, a pessoa sofre que não consegue entender por que que ele não consegue um relacionamento, por que que ele não consegue ter a sua própria, comprar a sua própria casa. Porque sua mente já veio da sua ancestralidade. Essa programação. De qualquer momento eu tenho que fugir. Eu tenho que ir embora. Então não adianta crescer. E isso tem a ver com o fator de fato genético, tipo assim, eu tenho um pouco da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, tataravós, tem a ver com isso também? Assim, tem estudos que dizem que você passa as emoções também através da genética. Mas pelo que eu vejo, eu, hipnoterapeuta, no consultório, é a emoção. Emoção. Você vai passando emoção. Vamos supor, ah, minha avó não gosta de preto. Aí meu pai não é muito chegado à cor preta. Aí eu também não gosto muito. Entende? Você vai absorvendo um pouco. Eu Nem dei o sabe o que você exemplo. gosta ou não. Você não sabe. Quem é você, Rafa? Sim. Entende? Sinistro. E aí você acaba trazendo muito de papai, mamãe, tio, vovô, cachorro, papagaio, periquito, e você não sabe quem é você. Responde a tua pergunta lá. Por isso que eu falei, eu acredito que todo mundo deveria passar, sim, até mesmo por essa questão de autoconhecimento. Sim. Poxa, o sonho da mamãe era fazer medicina. Sim, o meu sonho também era fazer medicina, mas será que esse era o sonho da mamãe? E o pior, será que se você não fizer, você não pode acabar se frustrando por um sonho que nem era seu? Isso é pior ainda. Que você achou que era seu e aí você vive frustrado. Olha, ou qual é a consequência que isso traz para as pessoas? E aí a gente vai para as doenças emocionais. Aí você tem os psicólogos, psiquiatras. Sim. Volto a falar, eu não sou. Meu trabalho é ser um guia. Eu Sim, eu pego entendo. o Rafa de agora e junto ele com a criança dele. Para ele conversar com aquela criança. Eu não coloco nada meu. Sim. E existe uma maneira das pessoas, não sei se a palavra correta é quebrar esse ciclo, mas sim, tipo, sair desse ciclo vicioso que pode atrapalhar o futuro dela? Existe alguma Sim. maneira disso acontecer? Quando você faz essa quebra, né? Essa hipnose, essa terapia, e você deixa de ter aquela emoção, acabou. Vira mágica. Às vezes você acha assim, não, isso é mágica. Não, isso não é mágica. Quando o meu primo, que eu dei o exemplo do meu primo, ele consegue ressignificar a questão do pai e outras crenças que a mãe carregava, dizendo que quem tinha dinheiro era esnobe, ou tem muita crença religiosa que diz que quem tem dinheiro isso é pecado. Então, quando ele consegue fazer isso, a vida flui muito mais fácil. Ela consegue lidar muito mais fácil com qualquer problema, porque aquilo já não gera emoção nenhuma. Imagina você é um cara que não gosta da palavra que eu vire para você, você é possessivo. E só aquela palavra possessivo te
dispara uma emoção negativa. E você para de sentir essa emoção. Acabou. Inclusive, na terapia, quando eu faço com pessoas de alta. Como eu posso falar? Como atletas de altos rendimentos, Sim, de alta performance, alta né? performance, eu tenho que tomar o cuidado de mexer com algo que pode atrapalhar a alta performance dele. Sim, Que às vezes ele está buscando. eu imagino. Na Não, e mente ele dele, precisa daquilo também, que é o. eu não posso. Sim, Imagina se ele tem. Vou dar um exemplo. Se ele fica ali, que alguns casos de abuso. Então, não, olha, volta a falar, né? Só todo mundo que está na academia, né? sim, sim. É isso. Mas o cara é viciado em academia. Sim, porque ele quer ser forte. Mas por que que ele quer ser forte? Será que ele viu alguém sendo abusado? Será que ele passou com um abuso? E ele quer mostrar que ele é fortão para não ninguém encostar a mão nele? Lembra? O corpo sempre vai trabalhar uma questão de autoproteção. Autoproteção. Todos os sintomas que vão vir do seu corpo é para te proteger. Parece ser estranho, né? Mas a febre. A febre no resfriado, que eu dei o exemplo lá atrás? Sim. Você tem a febre porque ela tentando eliminar o Sim, vírus, o que causou aquele resfriado. sim. Então ela pega o corpo e, puf, Aumenta a temperatura do corpo. temperatura para matar o vírus. Ó, isso é a minha visão de leigo, tá? E aí o que que a gente faz? Toma remedinho. E aí não mata o Não vírus. matou. Entende? Então é Sim, sobre isso. É o corpo nos protegendo o sim. tempo inteiro. É claro que um resfriado a gente sabe que vai passar, uma gripe vai passar com o Sim, com tempo. água. A minha Sim, irmã vai fala que passar. cura com água. Mas ela é médica. Mas outras doenças, de Não. repente, não. Mas é o corpo também vai falando. E ele vai tentando, tadinho, ele vai tentando combater. Ele vai tentando. O que ele pode fazer ali, ele faz. Caramba, cara. Isso, doenças, gastrite, essas, o corpo pega alguma questão emocional, faz você ficar, muda com a sua, quimicamente, né? Quando você começa a ter a queimação. E aí o que que a gente faz? Toma um remedinho para parar. E pode acontecer do nosso inconsciente ou subconsciente, não sei, obter ou jogar certos tipos de hormônios que vão trazer sintomas para algo que a gente acredita que vai ter ou tá tendo e às vezes nem tem. Isso pode Eu acontecer. acredito muito. As doenças psicossomáticas. Bom, tem meninas que têm todo o sintoma de uma gravidez E não tá grávida. e não estão grávidas. Emoção. Isso tudo influencia. Sim, A mente influencia, assim, em quase tudo, se não tudo na vida. Eu acredito muito que a medicina vai chegar ao momento, eu já. Bom, eu acho que é a medicina chinesa que trabalha muito a questão da emoção. Mas a nossa também vai começar a trabalhar, como a gente está vendo, várias terapias alternativas. indo pro lado do esporte também, quando eu já recebi profissionais aqui de esporte, médicos que falam que hoje a medicina já indica já uma saúde pro corpo baseada no esporte, mas a gente pode ir mais além, que a saúde da atividade física, ela também interfere muito na nossa mente. Sim. Então, olha como é que uma coisa está ligada à outra, né? A partir do momento que o médico indica você fazer atividade física para você ter uma saúde melhor para o seu corpo, você também vai ter para sua mente, porque isso é comprovado, Sim, né? Então, tipo assim, você está tendo de fato melhorando a saúde da sua mente também, né? E é um concordo. médico que está indicando para um paciente isso. Sim, e concordo. A medicina vai chegar nesse ponto. Os médicos, principalmente os integrativos, estão começando a perceber Sim, isso. sim. Que tem muito mais além, tem algo muito maior ali. O médico integrativo vai na causa raiz. Só que não trabalha a questão emocional Não em si. trabalha. Sim. Ele consegue chegar ali, cavucar, chegar. Mas vamos lá, Rafa, vamos supor que a gente está numa consulta, eu descubro que você sofreu um abuso. Você faz o que com essa informação? Entende? Sim. Nós não. Nós aprendemos a te ajudar a ultrapassar essa barreira. Então, o que que adianta? Ah, legal, o Rafael foi abusado. Sim, e aí? Sim. Eu tenho o maior cuidado com os meus clientes quando chego. É engraçado que alguns até acham que, não achei legal. Porque eu não cutuco a dor.
Porque uma coisa é uma consulta que eu faço, que a gente chama de anamnese, que é uma avaliação. Primeiro, para ver se aquela pessoa quer realmente passar, porque você tem muito ganho secundário. Se ela, assim, geralmente, quem chega pra gente já tentou de tudo. Você deu uma boa ideia de, as pessoas deveriam procurar para autoconhecimento. Não. As pessoas que vão até nós, hipnoterapeutas sérios, já tentaram tudo. Tudo. Já tentaram, vamos lá, questão da bariátrica. O cara já tentou todo tipo de dieta. Cetogênica, dieta do alface. Meu Tentou irmão, de tudo. mas não conseguiram isso. Eu já tive uma paciente, na verdade uma cliente, que por ganho secundário eliminou 11 quilos. Olha que coisa. Caramba. E a dieta dela? Cara, totalmente regrada. Bem, sanduíches, Caramba. pizzas, frituras. Então, olha que coisa. Chocolate. Chocolate, acho que é 20%, né? Antes que fala aí, não, 90%. Não, 20%. Então, são Sim. vivências que eu sinto na pele, que é o que eu passo. Eu sou bariátrico. De tanto que papai e mamãe ficar no ouvido. Ah, não, você é gordo que você come demais. Ah, não, você é isso, família, né? Não, você é gordo que você come muito. Legal, eu só consigo comer 250 gramas. Meu peso está estabilizado. Ele para ali em 108, 106, 108, 106. Eu cheguei a pesar 127 quilos. Com dieta, eu consegui chegar a 89. Mas eu não trabalhei o subconsciente. Confesso, não fiz ainda por essa questão da obesidade. Que isso nunca me atrapalhou. Mas eu vou começar agora a trabalhar. Só que assim, eu tratei uma paciente que depois ela foi falar que tinha ansiedade, acho que é TAG, eu não sei a nomenclatura, lembrando, eu não sou psiquiatra, não sou. Uhum. Então, e assim, cara, o ganho secundário dela, perda de peso. Que é essa que eu falei agora? Ela perdeu 11 quilos. Ah, não, mas você não pode falar perdeu. Não tem isso que a galera, não, você não pode falar que perdeu, senão você ganha. Não, ela eliminou Sim. o nome. Nome não importa, né? Só Nesse que é caso. questão emocional. Ela não fez nada, não fez dieta nenhuma. Não foi pra uma academia. Por que que eu não gosto de. Cara, minha história com a academia é linda. Que, né, os médicos falam que você tem que ir pra academia. Legal. Fui pra academia. No segundo dia eu lesionei o joelho. E aí? Hum. Aí você para pra olhar. Sempre ora, né? Família. Minha mãe não é de academia. Meu pai também não. Então isso não tá. Lembra que eu falei que você Sim. traz isso na vida da pessoa? Sim. Ah, Perfeito. mas vamos ser atletas. Se você andar, ir para academia, vai ter uma qualidade de vida maior. Parabéns. Mas, Sim. entende? São essas Você não questões. recebeu como se fosse receber alguns inputs sobre isso na sua infância. Você não recebeu isso. Perfeito. Esses inputs dentro do seu cérebro de Opa, forma inconsciente, né? isso aí. Então, se parar para um lado também então da família da minha mãe, tiveram até escassez. Sim, Olha que entendo. coisa. Tem uma explicação, né? Sempre tem. E às vezes esse input não quer dizer que tá totalmente ligado àquela família, àquele núcleo, mas pode se considerar um exemplo, um tio, um Opa, primo, alguém que esteja ao redor, né? ó, posso dar uma confundida ainda mais, Rafa. Tudo que você me disser, quando eu falo, sei lá, você é gordo por quê? Um fumante. Vou dar agora o tabagista. Eu fumava 3 maços. Sempre que eu pergunto com fumante, a gente vai falar assim: ah, não, eu fumo porque me acalma. Ah, não, eu fumo porque, cara, eu consigo pensar melhor. Eu sei porque eu fui. Sim, eu Eu entendo, fumei muito há 10 anos atrás. eu entendo. Eu fumava 3 maços, eu acendi um no outro. Eu sei o que você É está muita coisa. passando. É muita coisa, Tony. Acender um no outro é muita coisa. Cara, eu consegui resolver isso em um áudio. Chega uma hora que um cigarro só não é suficiente. Não. Uma saída, uma descida pra fumar não é suficiente. Aí você tem que fumar dois. E não, tem um detalhe. Na balada, como é que Sai. você conversa com alguém? Você cria amizade? É quando você tá dançando ou quando você tá lá fora? É Aí na tu tá hora lá que vai fora, tu lá tá fora. fazendo o que lá fora? Fumando. É isso. Ah,
a lei do cigarro, não sei o que, tem que fumar lá fora. Sim, aí fumando. Aí você cria um grupinho dos fumantes. E outra coisa que eu também nunca vi é um fumante negar cigarro pro outro. Possível. É uma comunidade unida. Muito resistente. Só que assim, a questão do cigarro, do tabagismo, é emocional. Sem sombra de dúvidas. Aquele afago, aquela questão de relaxar. Eu já atendi vários com questão do tabagismo. E assim, sempre está conectado a alguém que a pessoa admirava muito. E essa pessoa fumava. E aí remete à infância. E às vezes, vou fazer uma pergunta, você me É, corrija se eu estiver errado, às vezes você nem conheceu a pessoa. Meu pai me faleceu não, quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai fumava muito, fumava muito. E eu conheci meu pai até os 3 anos de idade. sim. Tive um momento da minha vida que eu fumei e fumei muito também, em 2 momentos da minha vida. Aham. Só que eu não tenho uma memória direta, muito menos do meu pai fumando. A memória que eu tenho é de um lençol queimado, porque o cigarro caiu. Queima, banco do carro. É essa a memória que eu tenho de ver alguma coisa. E, e a minha mãe me falando, né? Que meu pai fumava muito. Até um dia que um médico falou pra ele: ó, se você não para de fumar, você vai ver, não vai ver seu filho que faleceu num acidente de carro, mas enfim, não é o Não mudou a caso. história. Não mudou a história, mas isso pode estar ligado até a alguém que você nem de fato lembra direito, assim. Você tem uma vivência por muitos anos. Então, ó, você teve vivência. Você só não lembra. Sim. Entende? Não lembro no consciente. Mas o inconsciente está lá. Lembra que eu falei da memória? Está gravado no seu Sim. consciente. Sinistro, né? Seu Caraca, que subconsciente está doideira. tudo gravado. Então, aquela questão do afago poderia estar relacionado, sim, à questão da ausência do pai. Então, quando eu trago o cigarro, eu trago o pai. Caraca. Olha como é. Olha, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, só não querendo mudar um pouco Não, o lado, mas a parte profissional, o mundo corporativo. sim. Quando você fala sobre hipnose e a terapia ligada, né, ao método de terapia, a hipnose, para ajudar as pessoas a ou curarem ou a melhorarem, né, abrir a mente, a gente vê hoje um mercado corporativo muito com muitas questões que vêm aparecendo nos últimos anos, né? Estresse de trabalho, burnout, depressão, Uhum. né? É, a hipnose pode atuar nisso também? Pode. Vamos lá. Vamos analisar pelas programações, dizendo assim. Quem aqui aprendeu que é muito bom trabalhar, que é coisa boa? Dificilmente. Entende? Sim. Então, eu vou trabalhar, então tenho que deixar minha família. Olha a questão emocional aí começando Sim. a criar. Cadê o gosto pelo trabalho? Inclusive agora, né, o governo já acho que já tá em funcionamento a norma NR1, que vem zelar pelos Dos trabalhadores, pelos trabalhadores. funcionários, Sim. né? E como E as sempre, empresas vão ter que se adequar a ela. como sempre é na conta das empresas, o que eu assim, eu não sou muito contra, mas claro que isso tudo vai repercutir, vai ter aumento de preço e tal. Só que aí o empresário tem duas opções. Ele vai fazer uma norma NR1 só para poder cumprir a tabelinha do governo, Aham, aham. ou vai aplicar de fato a NR1, né? E aí, puxando um pouco para o viés da hipnoterapia, a gente consegue fazer um trabalho incrível, com palestras, com aulas. Sim, Que lembra que eu falei, né? Ninguém aprendeu a trabalhar que trabalho é legal. Ninguém tem isso, sim. né? Ah, não posso falar ninguém, tá? Dentro da 80% nossa das sociedade pessoas. é muito pouco. A gente não Porque teve essa educação. Nossa educação é que o que a gente viveu e que trouxemos é que o trabalho é ruim, que o trabalho é cansativo, que o chefe é um mala. E nem isso, sempre é. perfeito o seu ponto. Imagina pra galera que não tem tanto conhecimento. É pior ainda. Isso eleva isso aí, né? Aí 100% dos chefes vão ser mala. 100% dos chefes é mala, o meu trabalho é ruim, que, ah, puxa, eu tenho que vir para esse trabalho. Eu já trabalhei antes como comerciante numa padaria. Eu gerenciava uma padaria. Cara, as pessoas não queriam estar lá. Sim, Essa é a verdade. sim, Mas e aí? Aí você tem o patrão, que, claro, é um negócio, é para ele ganhar dinheiro. sim. Só que aí a pessoa vai sem vontade de trabalhar. Olha os conflitos emocionais que vão. E aí você tem, ah, não, que ele funciona que assim.
patrão já tem muito dinheiro. Não tem como essa Cara, relação dar certo desse jeito. não vai. Quem tá errado não é o patrão. Sim. Você acha que o patrão tá errado? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é assim, às vezes eu paro numa cafeteria, eu e minha esposa, às vezes a conta dá R$ 30. Aí eu viro pra atendente ou pro garçom e falo assim, você quer pagar minha conta? Eu troco por uma terapia que pode mudar a sua vida. Sabe quantos aceitaram? Chuta aí, Rafa. Quantos que você acredita que aceitaram? Eu já faço isso tem um ano. Nenhum aceitou até hoje. Somente 2 pessoas. Aí, ó. Uma tinha acabado de pedir demissão para montar sua própria loja. Inclusive, estou esperando ela para fazer a terapia, que ela ganhou. Volto a reforçar, se você estiver assistindo, tá? Estamos tentando entrar em contato. E o outro, em São Paulo, ou seja, no Rio, Uma onde eu pessoa. moro, uma única mulher. E olha a mentalidade dela. Ela pediu demissão para montar o próprio Eu negócio. tô numa outra mentalidade. Então, olha como é que se impacta na vida. Como tudo está interconectado. Estamos aqui, né, no podcast da saúde. Quantos médicos não entram em crise? Sim. A gente costuma, né, falar, achar o médico é o herói da sociedade. Sim, mas e quem olha por esse herói? Na pandemia foi vários Tivemos casos. vários exemplos, médicos, enfermeiros. Eu, inclusive, ajudei vários enfermeiros fazendo doações de cesta básica. Eles passaram a ver coisas que eles não tinham visto na vida ainda. Por mais que estivessem nessa profissão, estudaram isso, mas não viram aquilo de fato, né? Então, cadê um trabalho com esses médicos? Sim. O cara teve que fazer escolhas de quem vive ou não, de quem recebe oxigênio ou não. E voltando para nossa conversa, será que esse médico ele se formou porque era sonho dele ou era sonho do papai ou da mamãe dele? Olha como é que começa a dar nó. Sinistro. Porque crença financeira, Rafa, não é só o que eu falei de você. Não importa quanto você ganha, tá? Você pode ser um milionário, mas você pode estar infeliz. Sim. E existem exemplos disso. Você está infeliz por quê? Tem questão emocional. Porque o emocional não tem a ver com dinheiro. E a gente escuta, eu já escutei muitos amigos falando assim: pô, o milionário tá infeliz, me dá 1 milhão pra você ver se eu não vou ficar feliz. Assim, você vai sim comprar acessos Sim, que você não teria normalmente. Mas 1 milhão na mão de uma pessoa que tem uma mentalidade de construção perfeito. vai durar mais do que 1 milhão. Sim, Bom, quantos ganhadores na Mega Sena temos aí que perderam tudo? perderam tudo. BBB. Sim. Que hoje trabalham, tem que trabalhar e Não é tal. sobre o dinheiro, é sobre a mentalidade. Eu também estou começando a fazer uns trabalhos sobre isso. Porque é mentalidade. A hipnose, por ela trabalhar várias questões, você consegue aplicar ela em várias áreas. Sim, Como a ansiedade financeira. Que é o quê? Você está ali. Você é empresário, você está ali. É que às vezes o funcionário não tem noção dos tributos, sim. da responsabilidade de pagar as contas, porque são famílias que estão sendo Sim. alimentadas por você. Principalmente o funcionário CLT, que está Opa, acostumado a ter um apoio, uma norma por trás, então ele sabe que ele vai receber o direito, que ele tem um INSS por trás ali, acolhendo, ele tem um certo tipo de preocupação. Agora, o que não tem isso, né? A preocupação dele é outra, fora as famílias que estão envolvidas ali por dentro da empresa bom, dele. legal, né? Você falou muito bem. Quem que ajudou os empresários? Sim. E aí, quantos quebraram? Quantos que não aguentaram? O nome é ansiedade. Financeira. Ansiedade financeira. A gente deve ter isso espalhado assim no Brasil inteiro. Com certeza. As pessoas nem devem saber que passam por isso. Sim, com certeza. Vamos lá. O medo, muitos falam que a ansiedade está sua preocupação é que você não vive no presente. Ou você está no futuro ou no passado. Quem não vive assim? Agora, por que que vive assim? Isso a gente consegue ajudar a responder. E não só responder, ajudar você a ultrapassar aquele obstáculo. Que isso é muito importante. Você tem vários tipos de terapias, mas
A que eu, Tony, conheço, e a mais eficaz, é a hipnose, a hipnoterapia. Sim. E a hipnose tem muito do que o pessoal fala, na hipnose do palco, Sim, do aquelas show. brincadeiras do show. Na show de televisão, nós já vimos isso em show de televisão. Sim. Principalmente nos anos 90. Bem dormido, bem dormido. O Woody Allen, né? Eu acho que era o Woody Allen que ele chegava bem dormido, bem É, dormido. o SBT, a Globo, todas as emissoras levaram hipnólogos lá para poder mostrar o trabalho e tal. Mas então, mostrar o trabalho de uma outra Sim, forma. um lado mais show, O né? próprio Pyong. Sim, O próprio Pyong. Ele fazia muito entretenimento. sim. Mas tem uma hora que ele pega e faz uma hipnose, uma intervenção terapêutica no BBB com a moça, ele fez relembrar, não lembro qual foi a É, questão. eu lembro de ter visto algo assim. Então, isso é hipnoterapia. Uma coisa é eu chegar aqui, quer ver? Eu consigo fazer vocês sentirem assim, pelo menos um pouquinho, o como funciona a hipnose. Você quer sentir? Eu quero. Quer? Você tá com Acho uma que cara meio de quero, acho medo. que Qual o quero. seu medo? Você acha que acontece o quê? Não sei do que eu tenho Esse medo. é simples. Hipnose é só seguir instruções. Só. Foco, Sim. concentração e seguir instrução. Só isso. Aliás, ela está aberta para todo mundo, tá? Só quem não consegue ser hipnotizado é quem não tem realmente uma cognição, né? Um deficiente. Mas muito rebaixado, porque a minha prima ela tem uma deficiência, mas ela consegue fazer hipnose. Aliás, ela me liga, às vezes fala assim, primo, faz hipnose que eu tô com aquele negócio de cólica, aquela dor. Ou seja, vocês mulheres que sofrem com dores, a hipnose é perfeita, veio disso. Dores, poxa, se falar perioperatória, Sim, ajuda a reduzir a quantidade de química que eles precisam de anestesiar numa cirurgia. Aumenta a questão celular, de autorregeneração. Que uma coisa, vamos lá, lembra que eu falei dos Neandertais, né, que é homens das cavernas e tal. Então, quando você era ferido, era um bicho te mordendo, sim. não é isso? E aí seu corpo começa a se auto-recuperar, auto-regenerar com queloides, trazendo uma carapaça. A nossa pele é a nossa carapaça natural. Então o corpo vai. Muita gente que sofre com queloide é justamente isso. É tentando, tipo assim, você teve um corte ali, eu preciso criar uma camada a mais. Caramba. Eu tive que loja na tatuagem que eu Olha que fiz. doido. Então, uma carapaça a mais. Porque talvez na hora que você estava fazendo a tatuagem, o seu corpo interpretou como se fosse algo agredindo, Sim, sim. né? Isso é questão natural do corpo. Agora, imagina quando você vai fazer uma cirurgia, que eu também faço esse acompanhamento, de que você manda para o teu subconsciente que está tudo bem. Que você só vai fazer aquela cirurgia. Sim. Você já se enxerga saindo dali bem. Acabou. É. Você consegue efeitos assim, cirurgias que a pessoa demorava um mês para se recuperar e voltar a trabalhar. Você consegue isso em uma semana. Mas cada corpo é um corpo. Sim, claro. Cada um vai trabalhar. Claro. Então, a perioperatória, que também é um estudo que a gente faz com essa questão de cirurgia, ajuda. Ajuda na diminuição da anestesia. Aliás, teve, acho que, não sei qual foi o país, eu esqueci, que teve uma cirurgia crítica de coração aberto, ou seja, de peito aberto, mas era um senhor de idade que não podia ter anestesia, senão ele poderia falecer. Ou evoluir para o óbito, falando na linguagem médica. Sim. Fizeram com hipnose. 100%? Não. 100%. 100%? Que ele não poderia ter química. Eu não sei onde está esse estudo. Me perdoe, eu posso trazer 100%. depois. Meu Deus. Pra gente botar ali o estudo ali depois no pessoal Sim, da edição. da edição. 100% hipnose. Olha que bizarro. Foi muito conceito na guerra, que não tinha Sim, anestésicos, sim. eles usavam. Tem filmes até que mostram isso, eu acho, Sim. sobre guerra. Sobre a Segunda Guerra. E aí não tinha. A Primeira Guerra, desculpa, sobre a Primeira Não tinha Guerra. anestésico para todo mundo. Eles faziam hipnose. Só que eles começaram a perceber o seguinte: da galera que cortava sem hipnose, tipo 98% falecia. Com hipnose, 40% sobrevivia. E sem a dor. Gagueira, a gente consegue trabalhar nisso. Aquele membro fantasma, pessoa que sofreu uma amputação, Sim. mas continua sentindo dores naquele membro. Então é muito amplo. Nossa. É muito grande. E aí eu vou fazer esse exercício. Na verdade,
Toda hipnose é uma auto-hipnose. Uhum. Isso é só um exercício mental para você ver. E você pode, você também de casa, você vai acabar Vamos lá. percebendo do seguinte: cara, será que toda hora eu tô em hipnose? Sim! Vamos lá, clássico. Filme. Quem aqui não se emociona com Rei Leão? Sim, quando o Mufasa morre, então. Mufasa, né? O Simba lá. Quando ele. Tá. Mas o que aquilo ali é de verdade? Porque aqueles são personagens, desenhos. Sim, Aquela história não é história nem real. sim. E todo mundo se emociona. Gerou uma emoção. É hipnose. Uma venda, ela é hipnótica. É hipnose. Você compra pela emoção. Você já deve ter escutado falar de alguns estudiosos que fazem mais essa análise de venda. É tudo emoção. O seu cliente, ele chega com uma dor específica, Sim. mas ele só compra por emoção, por conectar. Olha que coisa. Então o filme é hipnose, o carro, e a gente tem uma coisa legal que a nossa mente ela tenta automatizar tudo. Nosso cérebro ele trabalha para automatizar, porque consome muita energia, muito gasto calórico. Quando você vai escovar o dente, você não para assim e fala assim: ah, vou pegar a pasta. Vou pegar a... É no Não, você automático. bota É ali no e vai. automático. É Não automatização. precisa pensar, né, pra escovar o dente. Não, não, não. Carro. Quem dirige, você está sempre acostumado a ir para um lugar. Vamos lá. Você vai sempre. Sai da rua de casa e você entra à direita. Mas por algum motivo você tem que mudar o seu trajeto para a esquerda. Você acaba indo para a direita. Por automatização. Ah, mas então eu perdi o foco ao contrário. Lembra? Ó, foco, concentração. Sim, sim. Ou você está dirigindo numa viagem, você para assim e fala assim: cara, já tô aqui. É. E você nem percebe, tipo assim, caramba, já. Tipo assim, às vezes você vai meio que no automático Você mesmo. não vê a hora Na passar. estrada, é. Na estrada você não vê a hora. Você olha para a hora, é meio-dia. Aí daqui a pouco você olha de novo, 2 horas. Falei, já tô aqui. Porque tudo isso é hipnose. A gente vive em mundo de hipnose. O tempo inteiro é hipnótico. Aliás, quando criança. Lembra do mundo de Bob? Fantástico Mundo da Lembro. Lembro. A criança é isso, é total. Ela vive em hipnose o tempo todo. Porque ela não tem o que a gente chama de barreira, que é o. Nossa, fugiu. O fator crítico. Ela não tem a crítica. Ela faz. A criança ela vai por copiar o adulto. Se o papai pega a xícara por aqui, a criança vai fazer igual. Se o papai pega assim, a criança vai fazer Ela igual. não é cética, né? Não, ela não tem barreira. Sim. Só que ela não tem barreira. Quem não teve uma filha é um filho que fez um desenho lindo na parede de casa. Ô, E aí chega a mamãe, vê aquela parede toda rabiscada e briga com a criança. É o lúdico dela. sim. Se aquela mãe tiver um pouquinho de paciência e perguntar, minha filha ou meu filho, por que você fez esse desenho? Pode se surpreender. Ela pode falar assim: ah, mamãe, que eu senti sua falta, fiz um desenho pra você achar a casa mais bonitinha. Olha que impacto. Sim. Olha como se transforma. E somos, a criança vai até uns 8 anos, né? A média é basicamente isso, 8 anos. E somos resultado daquela criança. As nossas programações pararam ali. Aí o que a gente aprende é só a ter o fator crítico, uma barreira, uma proteção. Isso nos impede de falar besteira, né? Sim. Impede de você, Rafael, olhar pra mim e falar assim: pô, Tony, seu gordo. Você às vezes pensa isso, mas você não fala porque é o quê? Você é o seu crítico, que é a Fator crítica. crítico. Isso, por estudo, vai até 8 anos da criança? É geralmente até 8 anos de idade, claro. Algumas crianças um pouco mais acima, outras Entendi. mais abaixo, mas é basicamente isso, a média é isso. Entendi. E de lá pra cá a gente só repete padrões. Lembra da quinta série? Por que é legal? Por que é divertido? Por que todo mundo gosta da quinta série? Porque fala um monte de besteira. Ah, quinta série. Todo mundo às vezes Sim. critica, mas porque te remete à infância. Te traz à infância. Que é onde você está começando a aprender a ter barreiras. Caraca. Olha como é que isso É. pega várias coisas. Mas eu vou fazer uma rápida assim. Bem leve. Vamos lá. Bem leve. Tô pronto. Vocês de casa aí também, se quiser. É simples assim, ó. Eu vou contar de 1 até 3 no 3. Vocês fecham os olhos. Só isso. Perfeito. E seguem as minhas sugestões.
Então, 1, 2, 3, fecha os olhos. Isso. Muito bom, Rafa, muito bem. Vocês estão indo muito bem. Agora imagina como se eu estivesse desligando em volta dos olhos todos os músculos. E vocês vão percebendo que eles vão ficando muito pesados. E é essa a reação. Agora imagina como se estivesse colocando uma cola, um super bond em volta. E quando vocês tiverem certeza que aquela cola secou, vocês vão tentar abrir os olhos e não vão conseguir. Quando vocês tiverem certeza, pode fazer um teste, tentar. Isso. Pode parar, tentar. Perfeito, é isso mesmo. Agora eu vou estalar o dedo e vai voltar ao normal. 1, 2, tudo normal. Olha que legal. Isso é hipnose. Rapaz. Você o quê? Seguiu sugestões. Só isso. Simples. Agora, novamente, se você fechar os olhos, fecha os olhos. Pensa num dia ruim. No pior dia da sua vida. E você vai percebendo que a tensão vai subindo das suas pernas, passando pelo seu corpo todo, e você vai ficando meio tenso, meio chateado, meio balado. Olha os olhos, abre os olhos. Não está se sentindo para baixo? Tenso? Agora, novamente, ao contrário. Raiva. Uma raiva? Agora, novamente, fecha os olhos. Imagina o melhor dia da sua vida. Cada um tem o seu dia. Mas imagina aquele dia que libertador, aquele dia que te sentiu pela primeira vez que você era o cara, que você era capaz. E aí eu vou falar de 1 a 3. No 3, você vai abrir os olhos sentindo o cara mais poderoso do mundo, o cara capaz, vai pegar toda essa energia. Então, 1, 2, 3, olhos abertos, sentindo maravilhosamente. Olha como é que mudou. Olha como é que você está mais feliz, mais... Isso é hipnose. É a nossa mente, né, que manda em tudo. É a mente. Olha, É a mente. Qual foi a sensação? Você falou que nunca foi hipnotizado, olha só. Parabéns, você foi hipnotizado. não, eu fiquei em relação à primeira de fechar os olhos, eu não fiquei incrédulo que eu não conseguia abrir os olhos, assim, tipo, é como se realmente eu tivesse uma coisa em mim assim, tem cola no seu olho, você não vai, é como se eu tivesse uma programação assim, não adianta o que você faça, você não vai conseguir abrir. Isso. E isso são crenças também. Você tem crenças, às vezes, que te impedem de evoluir financeiramente, que te impede de ser uma pessoa saudável. Ou você não conhece ninguém que virou. E bota o pessoal de casa, coloca aí. Se vocês não conhecem também uma pessoa assim que tem que ser doente para poder ser vista, para ser notada. Nossa, aí. Agora eu fiquei curioso com a sua reação. E o pessoal de casa, qual será a reação que eles tiveram? Se puder, escrever aí pra Comentar. gente. Comentar. Mas olha como é que é fantástico. Aí comenta os dois, né? O primeiro da negativa, da emoção negativa, se funcionou com vocês aí de casa, e depois o da positiva. Olha como é que as coisas são simples. Nós é que complicamos. Sim. Exatamente. Existem exercícios que as pessoas podem fazer diariamente para aprender a lidar melhor com a mente e canalizar, vou dizer assim? Sim, existem vários áudios de auto-hipnose. Inclusive, até estou preparando já por setores, vamos supor, para crença financeira. Que legal. Eu já estou preparando uma questão de aula para crença financeira. Porque como eu fiz esse trabalho de ficar oferecendo e o pessoal não aceitar, Rafa, era tão engraçado que assim, às vezes eu virava para a pessoa e falava assim, que eu via nos olhos que a pessoa precisava muito, mas eu preciso que a pessoa queira passar pela terapia. Sim. Eu não consigo. Ah, você é fumante? Eu chego na rua e falo assim: ó, 1, 2, 3, você não vai fumar mais. Ah, Não existe. sim. Você tem que querer. E aí eu via que a pessoa meio que queria se livrar daquela dor. Que a pessoa vira e fala assim: ah, se eu tiver dinheiro, eu faço. Eu falei: tá bom, eu vou te ajudar. Aliás, se isso não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro. Ninguém aceitava. Por que crença? É. Agora imagina você quebrando essas barreiras. Imagina você numa empresa, voltando para a NR1, com um trabalho bacana, e o seu funcionário não tendo que ser afastado por doença emocional. Sim. Olha quantas empresas se beneficiariam com isso. Sim. E normalmente isso vem, essa escola, né? Ela vem de cima, né? Começa você dá consultoria e dá consultoria para empresários Sim. também, ajuda empresários. Porque eu tô perguntando isso porque O foco principal é esse. foco Eu principal tenho são os 3. empresários. Eu não consigo atender todos. Não ia ser possível na agenda. Vamos supor, eu fecho uma empresa, aqui tem quantos funcionários? Só um exemplo aqui. Sim. Aqui deve ter tem uns 20 uns funcionários. 20. Sim.
eu não conseguiria fazer hipnose em todo mundo. E iria ficar um valor muito agregado, muito alto. Sim. Tem empresas que fazem, tá tudo bem. Mas aí eu faço escalonamento. Eu faço o quê? O foco da terapia em si é para os presidentes e diretoria. Sim. E abaixo eu faço palestras motivacionais, hipnoses, como eu fiz aqui com vocês. Em grupo, uma coisa em Uma grupo. coisa em grupo. Você funcionou com você, mas o pessoal de casa também funcionou. Sim, tenho certeza. Eu perguntei isso porque eu observo, tenho uma ideia formada sobre grandes empresários de sucesso, né? Quando eu olho assim um grande empresário, alguns principalmente, eu consigo perceber que talvez eles tenham uma capacidade Uhum. cerebral e não tem a ver com, como é que eu vou dizer assim, com algo que, com talento. Não tem a ver com isso. Não. Tem a ver com a capacidade, com dominar, né? Conseguir dominar o cérebro dele para vou dar um exemplo, ou se automotivar, ou transbordar alguma coisa que ele precise transbordar para aquele negócio dele ter sucesso. E eu imagino que muitos empresários no Brasil inteiro, a maioria, a grande massa, não tem esse conhecimento. E aí a minha pergunta é se o seu trabalho ajuda nisso. Porque o empresário no Brasil, principalmente o de médio porte, que é o cara que está com um negócio mediano, que não está começando, mas também não explodiu, né? Então, Tá ali navegando no negócio médio. A diferença desse cara para um cara que explodiu. vamos lá. O empresário hoje tem muitas barreiras, muitos Sim, problemas para resolver. Então imagina que 90% dos problemas que ele acredite que existe, na verdade é questão emocional. Será que que ele seria mais rápido? com certeza. E tipo, você tem um problema, sei lá, de ser né, metódico ou alguma Metódico. coisa. Metódico. Metódico. Ou centralizador. Centra nisso. É melhor. E aí, se você trabalhar isso na sua vida e entender que isso pode ser um fator que não atrapalhe tanto, mas que começa a empurrar, olha como é que muda. Sim, Eu tiro essa questão de ser centralizador. Será que você delegando, você vai ter mais eficiência na sua empresa? sim. Tem muitos, né, alguns lugares que eu palestro, que eu fui palestrar, que a pessoa fala assim, tá, qual é a diferença de empresário para empreendedor? Já pararam para pensar nisso? Sim. Aliás, o dono do McDonald's está do McDonald's? Longe disso. Então, essas são as questões. Quando você consegue trabalhar a mente, você consegue evoluir com isso. E claro, se você é um cara de alta performance, um empresário, tudo, né? Você acaba como os nossos filhos. Você traz para sua empresa. Então você pode acabar trazendo mais pessoas centralizadoras, em que vai bater lá, vai influenciar lá na base. Porque você repete ciclos, né? É comum de você repetir ciclos. Então, se você é centralizador, você vai querer contratar um cara Ou, que é centralizador igual você. opa, Aí vai só piorar o seu negócio. sim. Então, essa é a diferença. O mindset do empresário hoje, quanto mais ele desbloqueia essas questões, ele consegue entender. E eu consegui entender que às vezes ele pega uma peça que deveria de estar lá na frente da empresa, mas ele sabe que aquela peça da frente, na verdade, se ele tivesse um pouquinho recuado, a empresa cresceria mais. Sim. Mas por insegurança ele não tira o cara daqui. Ele tem que fiscalizar. Vou dar um exemplo assim, é um fiscal Sim, entendo, entendo. de venda, né? Como tem a questão da padaria e tal. Sim, o gerente tem que ficar ali. Sim, mas será que a capacidade daquele gerente ali, aquele personagem, será que o dele não é um pouco recuado e ele consegue trazer muito mais coisas positivas para a empresa? Sim. E você só consegue perceber isso com autoconhecimento. Por isso que a hipnose, a hipnoterapia, não a hipnose comum, mas a hipnoterapia Omni, ela é muito eficaz com isso. A gente tem focado com a questão empresarial, Imagino. como tem focado também com a questão médica. É isso que é o legal. E você consegue ir conectando, que é a diferença do empresário para o empreendedor. O empreendedor é o cara que montou ali. Ele vai carregar aquela empresa nas costas. Aliás, a empresa não sobrevive sem que ele carregue a empresa. Sim. Olha que coisa. Se ele sair dali, a empresa quebra. Já era, sim. Agora, o empresário não. O empresário ele sabe delegar. Ele sabe aonde mandar. Aonde determinar Onde cada função. colocar é um xadrez, vamos dizer assim. Sim, falou perfeito.
Ele sabe onde conectar, onde botar os pauzinhos ali. Igual o médico. Hoje em dia os médicos estão. Eles não aprenderam a questão de empresarial. Agora que tem uns. Você pode ver que uns crescem mais, outros Sim, menos. sim. Eles só aprendem a medicina. Quem fez uma faculdade de medicina, não de gestão de negócio. Sim. Sim, entendo Então, isso perfeitamente. impacta em todas as aulas. O poder disso, e hoje com o nosso trabalho voltado com a questão empresarial, a minha equipe, né, o Life Negócios, a gente usa isso. Se eu tenho um cara de alta performance, cara, vários players, é que as pessoas não falam, já fizeram hipnose ou são terapeutas. Não imagino. Não imagino. Né? Joel J, Não imagino. Primo Rico. Tem um filme que é do Bradley Cooper, que eu esqueci. Sem Limites. Já viu esse filme? Eu posso ter visto, mas me lembrei. Ele toma desenvolver uma pílula que abre a mente das pessoas, né? Uma pílula física. E aí a pessoa passa a usar 100% da capacidade cerebral dela. Opa. Naquele momento ali que ela tomou aquela pílula. E aí, beleza, o filme rola, acontece um monte de coisa, só que isso traz consequências pro corpo. Beleza, aí o filme é baseado nisso. No final do filme, mostra o Bradley Cooper que ele já conseguiu. Ele conseguiu usar tanta capacidade cerebral dele que ele conseguiu, ele conseguiu abrir, passar a usar 100% da capacidade sem precisar da pílula. Uhum. Então ele foi além, né? E aí dá um arzinho sobre. O filme lá passa nos Estados Unidos, Nova York, e ele se torna um candidato a político. E dá um arzinho sobre os políticos, sobre algumas peças chaves que utilizam 100% da capacidade, que estão lá só por conseguirem utilizar a capacidade 100% do cérebro. Isso é uma ficção, é um filme, é uma ficção. Mas muitas das coisas que você me falou, eu tô pensando muito sobre a capacidade cerebral das pessoas, que com certeza a hipnose, aliada, né, no processo de hipnose terapia, ela ajuda as pessoas a destravarem a mente. E isso faz com que você passe a usar melhor a sua capacidade cerebral. Me corrija se eu estiver errado. Não, foi perfeito. Vamos lá. Eu vivia num local que não era muito rico, né? Então, a gente tinha crenças. Eu não vinha. Bom, eu vinha da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Então a gente tinha crença que coisa. Vim pra Barra era coisa de rico. Aí isso é de playboy. Ah, Olha o que eu tava botando na minha mente. sim. E mesmo eu gastando. E assim, quando eu vinha na Barra, eu gastava menos do que lá. Quando eu saía. Era tipo assim, gastava, vindo na Barra, R$ 200. Lá eu gastava 400. Mas eu não vinha porque era coisa de rico. Eu não fazia porque não. Olha que coisa. Sim. E imagina isso, o impacto disso. Hoje eu entendo, hoje eu aprendi. Mas e as pessoas que não? Ah, não. Ah, eu não posso querer ter um carrinho melhor porque isso é de rico. Como eu falei também, a questão da crença religiosa. Sim. Ah, quem tem dinheiro não é de Deus. É ruim, a gente não está acostumado a lidar e falar sobre dinheiro, sobre estar bem. Não. Parece que é vergonha. Sim. Assim, principalmente quando você fala com quem não está no mesmo momento que você de vida, parece que a gente se sente mal em falar isso com a pessoa, mas não Opa! era pra ser assim. Provavelmente, posso estar errado, mas o americano ele já não tem essa cultura que a gente tem. Não. Já é um pouco diferente a maneira dele falar. Desde novo é investimento, é faculdade, tem que juntar dinheiro pra faculdade. Qual faculdade? O próprio político é o que ele arrecada de dinheiro. Você falou uma coisa interessante, né? O americano. Ah, qual a diferença da nossa política lá? Eles valorizam a mão de obra. É, É diferente. Eles nem têm muita formação, tá? A gente acredita isso, mas eles valorizam a mão de obra. sim, E aqui no Brasil? exatamente. Aqui a gente não valoriza a mão de obra. Exatamente. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tony. Eu já entendi que você faz consultoria, ajuda empresários e colaboradores também, e você dá palestra também. Sim. Não necessariamente em empresas, você também dá palestra, as pessoas podem ir nas suas palestras. Como Sim, é que sim. funciona isso? Então, eu dei um problema sério com as minhas palestras. Uma das palestras que eu fiz, eu projetei, né? Eu tenho problema com aquela flip charge, aqueles negócios, né? Aham. E aí, uma das palestras, eu parei, olhando assim, falei assim, cara, sabe quando bate? Eu ia falar sobre. Era depressão, mas é alguma coisa falando. Não, fala sobre criança financeira.
Cara, foi fantástico. As pessoas acreditando que era depressão e viram que a depressão também tem conexão com a crença financeira. Sim, com certeza. E geralmente eu estou preparando uma palestra, talvez agora, não sei se para outubro ou novembro, Legal, legal. vai falar justamente sobre No isso. Rio? No Rio. Legal, Para legal. falar justamente sobre a crença financeira, essas áreas de Quero ir. empreendedorismo. Você já está Quero convidado. ir. Está convidado. E tudo acontece na palestra. Eu não consigo, assim, eu controlo tudo, claro, mas eu não consigo prever a reação Sim, das pessoas. Como uma palestra de stand-up, né? Que a pessoa faz uma comédia, a pessoa sabe que vai se sim. divertir. Eu tento trazer de uma forma mais leve a questão do luto, né? A dor, porque tem muita gente que morre com luto. Sim. Quantos empresários aí sofreram uma perda de um filho e, cara, aquilo ali Pessoal transformaram ele em desmoronando. nada. Sim. Só que, peraí, vamos parar pra pensar. Será que a pessoa que partiu queria isso? É justo. Eu nunca vi, Deus me perdoe, eu nunca vi as pessoas chorando muito por quem não gosta. Ah, Exatamente. aquele bandido ali, aquele cara fez isso, aconteceu. Eu nunca vi ninguém chorar. Aí a pessoa que sempre foi, tipo a Alice, poxa, passou por tudo que passou sorrindo, feliz, brincando. E aí, o que que eu faço? Aí eu vou ficar. Só que eu só entendi isso com a terapia. Cada um é muito única. Então, tem gente que às vezes para umas dores crônicas no meio da palestra. Eu faço isso que eu fiz do fechar os olhos, eu faço um pouquinho mais forte. Tem gente que some dores. Tem gente que, nossa, eu estava aqui com incômodo. Por quê? O que eu falo da desculpa consciente? 90%. Tudo que você me relatou tem 90% de chance de não ser aquilo. Olha que bizarro. Que doideira, né, cara? Isso que é. Tem pessoas que fazem terapia comigo e falam assim: meu problema é com a mãe. Que a minha mãe foi Eu muito tô falando o que eu dura. acredito, mas não quer Muito. dizer que é isso. É. Chega lá é o pai. Em que ela sempre falou que amava muito. Ou pior, pode ser ela mesma também. Sim, Deus. Eu já peguei Deus. Deu uma hora da terapia que a gente faz algumas coisas para a pessoa conversar com o que está atrapalhando. Sim, sim. Nossa, eu já vi pessoas revoltadas com Deus. E aí, quando liberta isso, cara, é como se fosse assim, uma explosão, uma iluminação assim, fantástica. Então, pega tudo. E eu tento trazer essas dinâmicas para a palestra. Que legal. Que além de ser, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu tenho 2 livros Tem livros publicados. publicados. O Caminhos da Transformação e o Palestrantes Inabaláveis. Bem. A gente bota o link aqui. O se Palestrante, inclusive, é um best-seller. tiver. Legal, legal. E o Caminhos da Transformação é interessante, que somos vários terapeutas, incluindo terapeutas homens, cada um com um case. E aí você, às vezes a pessoa tem medo ou receio e começa a entender a vida de cada um. Legal. Isso que é o legal. Além disso, também sou terapeuta comportamental, sei fazer aqueles eventos de alto impacto emocional, de Fire Walk, Sim, já vi. Fire Já Glass. vi. Também tenho todo esse know-how. Legal, legal. Que legal. Tudo voltado para melhorar. Sim. Que a questão principal do Firewalk não é você ali passar ali pelo fogo, que é bonito, a foto fica maneira. Não é isso. É você, aquele fogo representa uma barreira da sua vida. Sim. Só que você está passando fisicamente. Você traz essa E dali questão. você consegue ou se livrar, ou ter a cura, ou Sim. colocar aquilo num lugar diferente, ou olhar para aquilo diferente, né? Que é o mais importante. Que E legal. lembrando, você não esquece, tá? Você não esquece de nada. Você só muda. Você só. E o Perfeito. mudar é como se fosse um dominozinho. Quem nunca brincou com aquele dominozinho, botou assim, tudo empilhadinho assim, e depois a gente Empurrou. bate. Então, quando a gente bate aqui e derruba a última peça, aquela emoção não traz tanta força. Perfeito. Você não vira um monstro. Porque as emoções, às vezes a gente acha que as emoções são negativas, mas não, tá? Nem sempre. Nem sempre. A raiva. Pô, Tony, raiva. Coisa negativa. Não necessariamente. A raiva pode te impulsionar. Sim.
Aliás, uma das poucas, que traz poucos benefícios, é a alegria. Que é a alegria, porque a Poucos pessoa tá alegre, a benefícios? pessoa tá alegre, e aí? Ela monta um prédio, ela descobre uma doença, porque ela tá alegre? Ou ela tá tentando, como no meu caso, a entender aquela doença, a buscar até uma autocura, e aí ela começa a buscar. Olha que coisa. É, Ah, eu tô alegre, minha filha tá com tumor morrendo, eu tô aqui alegre. E aí? O que que você trouxe de positivo? Ah, eu sim. tô alegre aqui, vou construir uma casa. Entende? Entendi. Perfeito. Olha que coisa. E olha que a gente busca o quê? Alegria. Não é ruim, não tô falando que é ruim. Você está bem em paz consigo mesmo. Você conseguir entender que cada um tem o seu destino. Sim. E o meu trabalho, consigo acessar coisas. Cada sentimento tem o seu papel. Já Claro. dizia o Divertidamente. Sim, aquele filme é Sim. fantástico. Aquele filme é muito legal. É, perfeito. Mas olha como é que trabalha isso. Olha, Tony, de verdade, assim, cara, eu quero te agradecer, cara. Que prazerzão te receber aqui, cara. Eu que agradeço. Obrigado. Eu queria te pedir pra você deixar um recado final pra quem tá em casa. Quem já percebeu que precisa de ajuda e que a hipnoterapia pode ajudar, fez com que esse programa abrisse a mente dela, quebrasse alguns mitos pra ela sobre isso. E quem também ainda não percebeu, porque às vezes a pessoa também não percebe que precisa. Se puder deixar um recado, qual recado você deixa Ó, pra quem tá em casa? estamos no Setembro Amarelo, né? Sim, Consciência assim. Se você está passando por algum problema, qualquer problema, em que você acredite que não tenha solução, lembra que eu falei? Você tem 90% de chance de estar errado. Então se dá a chance. Procure um profissional. Procure alguém, ou me procure. Eu no meu. Eu geralmente eu boto, quando eu tenho um pouco de tempo, 20 minutos de conversa, 10 minutinhos de conversa. Gratuita. que legal. Porque às vezes você quer entender. E não tenha medo. O seu problema sim tem solução, principalmente se for questão emocional. Porque tem muitas pessoas com pensamentos negativos, Setembro Amarelo, de Sim, risco à prevenção aos suicidas, que assim, o suicida ele não quer, cara, ele não quer se matar. Ele quer se livrar da dor. é, E a gente consegue te ajudar com isso. A gente consegue te ajudar a se livrar dessa dor. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, que ligada a isso, que é a mente sente, o corpo reflete, mas a alma sempre sabe o caminho. Justamente pegando perfeito, essa tríade. perfeito. E com essa pedrada, nós encerramos mais um Rota da Saúde. Espero que você tenha amado o Tony aqui, como eu amei. Obrigado mais uma vez, Tony, pelo carinho. Eu Obrigado que por dedicar agradeço. seu tempo, cara. Tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa receberam uma luz assim nesse programa para poder é, encontrar um caminho, sabe? Tipo Esse é assim, o objetivo, né? tenho certeza. Qual a tua rede social, por favor, cara? Então, minha rede social no Instagram é Tony Couto, tudo junto. Tony com Y. Couto. Não é coach? Muita gente fala Couto, coach. Não, Tony Tony Couto. Couto, ponto oficial. Eu vou colocar aqui na descrição do programa. Isso. Perfeito? Obrigado, Maravilha. cara. Eu que Obrigado mais uma agradeço de vez. coração. Obrigado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Com certeza. Esse é o objetivo Me maior. ajudou e com certeza ajudou quem tá em casa. É trazer, porque às vezes nosso medo nos impede de até de resolver os próprios conflitos. Sim, é isso aí. É isso. Obrigado, gente. Até o próximo Rota da Saúde. Tchau, tchau.